Relatos de porteiros, histórias assustadoras. O porteiro da noite. Trabalhar como porteiro nunca foi algo que me incomodou. Sempre gostei da tranquilidade do turno da madrugada, do silêncio dos corredores e da segurança de estar na portaria, observando tudo pelas câmeras. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para o turno da mesma forma. Era um prédio antigo no centro da cidade, construído nos anos 50. A arquitetura era bela, mas o lugar tinha um clima pesado. Diziam que há muitos anos um homem havia morrido no elevador, preso entre 2 andares. Outros falavam de um incêndio no subsolo que tirou a vida de um funcionário. Eu nunca dei bola para essas histórias. Naquela noite, o relógio marcava 2h37 da madrugada. Tudo estava tranquilo, até que percebi algo estranho nas câmeras. O elevador estava parado no 8º andar, com a porta entreaberta, tremendo levemente. Olhei no painel de controle. Ninguém havia chamado o elevador. Peguei meu rádio e tentei contato com o zelador, mas só ouvi estática. Resolvi ir até lá. Peguei minha lanterna e subi as escadas. Quando cheguei ao 8º andar, senti um frio estranho. Não era como o ar-condicionado, era algo mais denso, como se tivesse entrado em um lugar onde o tempo parou. A porta do elevador ainda estava entreaberta. Olhei para dentro. O elevador estava vazio, mas as lâmpadas piscavam freneticamente. O estranho foi ver o botão do térreo aceso. Alguém havia chamado o elevador para descer, mas não havia ninguém no andar. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei num pulo, com a lanterna tremendo nas mãos. Nada. Apenas o longo corredor do 8º andar. Foi quando percebi algo bizarro. A porta do apartamento 803 estava entreaberta. Eu sabia que aquele apartamento estava vazio há meses. A última moradora, uma senhora idosa, havia falecido ali. Meu instinto dizia para eu voltar para a portaria, mas algo me fez seguir em frente. Caminhei devagar até a porta e empurrei-a levemente. Ela rangeu e se abriu completamente. O apartamento estava escuro, mas minha lanterna iluminou um sofá velho coberto por um lençol. O lugar estava exatamente como a imobiliária o havia deixado, mas senti um cheiro forte de mofo, misturado com algo doce e enjoativo. Dei um passo para dentro. O som da porta se fechando atrás de mim me fez gelar. Girei nos calcanhares e tentei abrir a porta novamente, trancada. Meu coração disparou. Foi então que ouvi um sussurro vindo do corredor do apartamento. Meu sangue gelou. A voz era rouca e feminina, mas falava baixo demais para eu entender. Iluminei o corredor. Nada. Mas então vi uma sombra se movendo no final do corredor. Pequena e encurvada. Engoli seco e dei um passo para trás. O sussurro ficou mais alto. Eu ainda estou aqui. Meu corpo travou. A voz vinha de dentro do banheiro. Minha respiração ficou ofegante. Eu precisava sair dali. Puxei a maçaneta desesperadamente, sem sucesso. Atrás de mim, ouvi o som de unhas arranhando a parede. Fechei os olhos por um segundo e quando os abri, a luz da minha lanterna falhou por um instante. E foi nesse instante que eu a vi. Uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos fundos e pele acinzentada, parada na porta do banheiro. Seu vestido era o mesmo da última moradora. Ela sorriu. Meu grito ficou preso na garganta. De repente, a porta do apartamento se abriu sozinha. Corri sem olhar para trás. O corredor do 8º andar parecia mais longo do que antes. Entrei no elevador, apertei o botão do térreo repetidamente e esperei. As luzes piscavam. E no reflexo do espelho do elevador, vi a mulher parada no corredor, olhando diretamente para mim. Quando a porta se fechou, ouvi uma última frase, sussurrada no meu ouvido.
eu ainda estou aqui. Desde aquela noite, pedi para ser transferido. Nunca mais voltei àquele prédio, mas de vez em quando passo por lá, vejo o elevador parando no 8º andar sem ninguém chamá-lo. E eu sei que ela ainda está lá, esperando. O porteiro da madrugada. Meu nome é Maurício e sou porteiro há mais de 20 anos. Sempre trabalhei no turno da noite. Não porque gosto, mas porque paga melhor e ninguém quer essa porcaria de horário. Era um prédio antigo, desses que tem corredores compridos, paredes amareladas e um cheiro constante de mofo. Já me acostumei com tudo isso. O que nunca consegui me acostumar foram as coisas estranhas que aconteciam depois da meia-noite. No começo, achei que era só cansaço ou paranoia. Trabalhar de madrugada te deixa meio biruta, sabe? Mas depois de um tempo, percebi que não era coisa da minha cabeça. A primeira vez que percebi aconteceu numa quarta-feira qualquer. Eu estava no meu canto, tomando café e assistindo TV, quando ouvi o barulho do elevador descendo. Fiquei olhando para o painel, curioso. Ninguém tinha subido ou descido há horas. O elevador parou no térreo e as portas se abriram. Vazio. Fiquei olhando para dentro, esperando alguém sair. Mas não tinha ninguém. Dei um passo para frente, tentando entender. O elevador parecia estranho. O ar lá dentro estava mais frio que o normal. Senti um arrepio subindo pela espinha e apertei o botão para fechar as portas. Elas se fecharam e o elevador subiu sozinho, sem ninguém apertar nada. Ri nervoso e tentei esquecer, mas esse foi só o começo. Os passos no corredor. Depois disso, comecei a ouvir coisas. Sempre depois da meia-noite. Passos. Eram leves, lentos, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor dos apartamentos. Me levantei da cadeira e olhei pelo vidro da portaria. O corredor do térreo estava vazio. Peguei o rádio e chamei o segurança que ficava do lado de fora. Rogério, tem alguém no corredor? A resposta veio com um chiado. Negativo, Maurício. Tá tudo tranquilo aqui. Travei as portas automáticas e voltei a sentar, mas os passos continuaram. Agora pareciam mais próximos. Levantei de novo e saí da portaria. Tem alguém aí? O silêncio foi minha única resposta, mas aí eu vi. A porta do apartamento 108 estava entreaberta. O dono daquele apartamento, um senhor chamado Seu Álvaro, tinha falecido fazia um mês. O imóvel estava vazio, ainda aguardando a família resolver a papelada. Não deveria ter ninguém lá. Caminhei devagar até a porta e a empurrei de leve. O apartamento estava escuro. Foi quando ouvi. Porteiro, a voz era rouca, fraca. Meus pés congelaram no chão. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Dei um passo para trás e bati a porta com força. No mesmo instante, os passos pararam. Voltei para a portaria quase correndo e não saí de lá pelo resto da noite. O interfone. O tempo foi passando e eu já estava começando a tentar ignorar essas coisas, até que veio a pior de todas. Era 3 da manhã quando o interfone tocou. Olhei no painel. Vinha do 108º de lei. Respirei fundo e atendi. Portaria. O silêncio durou alguns segundos. Depois, um chiado baixinho. Porteiro. Minha mão suava. Quem tá falando? O chiado aumentou, como se alguém respirasse do outro lado da linha. Não me deixe entrar. A ligação caiu. Meu coração disparava. Peguei a chave mestra e subi. Eu precisava ter certeza de que o apartamento estava vazio. Quando cheguei no 108, parei. A porta estava destrancada. Entrei devagar, sentindo um cheiro estranho. Era mofo misturado com algo podre. A sala estava vazia, assim como o quarto e a cozinha. Quando virei para sair, vi, no espelho do corredor, uma sombra. Não a minha. Alguém estava parado atrás de mim. Senti o ar gelar e fechei os olhos.
Não me deixe entrar. Abri os olhos e a sombra sumiu. Saí daquele apartamento e travei a porta. Pedi demissão no dia seguinte. Mas às vezes ainda acordo de madrugada e juro que escuto o interfone tocar. O porteiro da noite. Meu nome é Cláudio. Sou porteiro há quase 15 anos. Já vi de tudo nesse tempo. Moradores estranhos, brigas, assaltos, mas nada mesmo se compara ao que vivi no edifício Montenegro. Isso aconteceu há uns 5 anos. Eu tinha conseguido esse emprego depois de ser demitido do antigo prédio onde trabalhava. O salário era bom, mas tinha um detalhe. Meu turno era sempre o da madrugada, das 23 horas às 7 horas. O síndico, seu Amadeu, dizia que o prédio era tranquilo, mas que os antigos porteiros não aguentavam muito tempo. Isso deveria ter me feito desistir. A primeira noite estranha. Na minha primeira noite, o prédio parecia morto. Eram só 8 andares, com poucos apartamentos ocupados. Não havia muito movimento. Meu posto ficava na recepção, com um balcão de madeira e um monitor velho mostrando as câmeras de segurança. Por volta das 2h30, ouvi o elevador descendo. Olhei para as câmeras. Não havia ninguém dentro dele. Achei estranho, mas pode acontecer, né? O elevador pode ser chamado e depois ninguém entra. Mas quando as portas se abriram no térreo, eu senti um arrepio. Não sei explicar, mas parecia que tinha algo ali. O ar ficou pesado, frio. Fui até o elevador e apertei o botão para ele subir de novo. Mas, antes que as portas se fechassem, ouvi um barulho, como se alguém respirasse bem fundo lá dentro. Voltei para o balcão e fiquei observando. Alguns minutos depois, ouvi passos no corredor. Quando levantei o olhar, vi um homem parado na porta de vidro da entrada. Ele era alto, magro, vestia um terno antigo e tinha um olhar fixo, vazio. "Boa noite, senhor. Posso ajudar?" Perguntei. Ele não respondeu. Só ficou ali, imóvel. Olhei as câmeras e, para minha surpresa, ele não aparecia na gravação. Meu coração disparou. Olhei de novo para a porta e ele ainda estava lá, mas parecia mais perto do que antes. Levantei e fui até a porta, mas quando cheguei lá, ele tinha sumido. Olhei para os lados da rua. Nada. Aquilo me deixou nervoso, mas tentei ignorar. Primeiro dia, podia ser cansaço, mas então começaram as noites realmente ruins. O chamado do 608, 2 semanas depois, comecei a notar que o telefone do balcão tocava sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã. Quando atendia, só ouvia estática e uma respiração. Uma noite tive coragem de falar: "Quem tá aí?" Por alguns segundos, silêncio. Depois, uma voz fraca, rouca, disse: 608. O apartamento 608 estava desocupado. Desde que eu tinha começado ali, nunca vi ninguém entrando ou saindo de lá. No dia seguinte, comentei com o síndico e ele ficou pálido. "Esquece isso, Cláudio. Só cuida do seu trabalho e não atende mais esse telefone de madrugada." Isso só me deixou mais curioso. Na noite seguinte, quando o telefone tocou de novo, eu atendi. 608. Mas, dessa vez, a ligação não caiu. Ouvi um rangido e um som de algo pesado se arrastando. Olhei as câmeras e quase engasguei com o ar. A porta do 608 estava entreaberta. Aquilo era impossível. Ninguém morava lá. A visita. Tentei me acalmar, mas meu corpo inteiro estava tremendo. Peguei o rádio para chamar o vigia noturno que fazia ronda no quarteirão, mas só ouvia chiado. Aí vi nas câmeras uma sombra se movendo no corredor do 6º andar. Ela não andava, deslizava. Corri até o elevador e apertei o botão para subir. Nada. Usei a escada. Conforme subia, sentia um cheiro forte de mofo e algo podre.
No 6º andar, o corredor estava escuro, só a luz de emergência piscando. A porta do 608 estava aberta. E no chão, marcas, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro. Senti uma presença. Um frio intenso tomou conta do lugar. E então eu ouvi. Uma voz rouca, sufocada, sussurrou atrás de mim. Você não devia estar aqui. Meu sangue gelou. Virei lentamente e vi ele, o homem do terno. Mas agora, seu rosto estava diferente. Os olhos eram fundos, a pele pálida e enrugada. Ele sorriu e a porta do 608 bateu sozinha. Corri. Desci as escadas tão rápido que quase caí. Quando cheguei na portaria, o telefone tocava. Atendi sem pensar. Você chamou? Agora, ele vem. Desliguei, arranquei minha jaqueta e saí correndo. Nunca mais voltei. Na manhã seguinte, pedi demissão. Mais tarde, descobri que, anos antes, um morador do 608 foi encontrado morto ali. Ele havia sido arrastado para dentro do apartamento, mas ninguém sabia por quem ou por o quê. Relato de um porteiro. Meu nome é Valdemar. Tenho 57 anos e sou porteiro há mais de 30. Já vi muita coisa nesses anos todos, mas nada se compara ao que aconteceu no edifício Solaris. Até hoje, só de lembrar, sinto um arrepio subindo pela espinha. Era um plantão de madrugada, tranquilo como sempre. O Solaris é um prédio de luxo, com poucos apartamentos por andar, e a maioria dos moradores são empresários que quase nunca estão em casa. Ou seja, o silêncio é total. A noite estava calma até umas 2 da manhã, quando o interfone da cobertura tocou. O detalhe é que a cobertura estava vazia. O último morador tinha se mudado fazia meses e o apartamento estava à venda. Atendi, achando que era algum defeito no sistema. Portaria, boa noite. Silêncio. Portaria, quem fala? De novo, nada. Desliguei e fiquei olhando para o painel. Passaram-se uns 2 minutos e o interfone tocou de novo. Dessa vez, um chiado estranho veio do outro lado da linha. Quem tá aí? Perguntei, já incomodado. O chiado aumentou e no meio dele, juro que ouvi uma risada baixa, como se alguém estivesse sussurrando bem de perto do fone. Meu estômago gelou na hora. Subi até o andar da cobertura. O elevador era todo espelhado. E no reflexo eu me via suando frio. Chegando lá, encontrei a porta trancada como deveria estar. Mas uma coisa me arrepiou. Dava para sentir um cheiro forte de mofo e um vento gelado vindo da fresta da porta, como se lá dentro estivesse muito mais frio do que o normal. Peguei o molho de chaves da manutenção e, com certo receio, abri a porta. Assim que empurrei, um rangido longo ecoou pelo corredor escuro. Meu instinto dizia para não entrar, mas fiz isso mesmo assim. A cobertura estava vazia, só com os móveis cobertos por lençóis brancos. Tudo estava no mesmo lugar de sempre. Mas quando cheguei na sala, meu coração quase parou. O interfone estava fora do gancho. Eu tinha certeza de que não havia ninguém ali. Tranquei a porta quando desci, no turno anterior. E mesmo que alguém tivesse entrado, eu teria visto pelas câmeras. Então, quem atendeu o interfone? Minha vontade era sair correndo, mas meu corpo parecia congelado. Então, ouvi um barulho vindo do corredor dos quartos. Passos lentos. Lá no fundo, na penumbra, vi uma silhueta parada no final do corredor. Alta, magra, meio encurvada. Não dava para ver o rosto, mas eu sentia que ela me olhava. Minha respiração ficou curta. Meu corpo queria fugir, mas minhas pernas estavam travadas. A coisa começou a vir na minha direção, deslizando pelo chão de madeira, sem fazer barulho. O único som era um estalo baixo, como ossos se mexendo. Eu tentei gritar, mas nada saía da minha boca. Senti um cheiro podre, como carne velha. Meus olhos lacrimejavam de
tanto pavor. Foi aí que a luz da sala piscou e quando acendeu de novo, a silhueta estava bem na minha frente. Era uma mulher, mas o rosto dela estava errado, como se tivesse sido desenhado de qualquer jeito. Os olhos fundos e sem brilho, o sorriso torto, com os lábios rasgados até as bochechas. Ela abriu a boca e ouvi de novo aquele chiado, o mesmo do interfone. Meu corpo finalmente reagiu. Saí correndo feito um louco, batendo a perna na mesinha da sala, derrubando um abajur. Tranquei a porta o mais rápido que pude e me joguei no elevador, apertando o botão da portaria sem parar. Quando cheguei lá embaixo, sentei na cadeira, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a chave. Foi então que olhei para as câmeras de segurança e senti meu coração quase parar de novo. A porta da cobertura estava aberta. O vento gelado fazia os lençóis dos móveis se mexerem sozinhos, como se algo estivesse passando por eles. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais pisei nos solares. Mas às vezes, no meio da noite, ainda acordo com o som do interfone tocando.